E aí pessoal, beleza? Desculpa o mau jeito, sem, sem uma camisa mais decente, mas estamos de novo no turno da noite, por isso talvez o áudio um pouquinho mais baixo que o habitual. Compensação, não vamos ter nenhum barulho de fundo, certo? Hoje, passando pela nossa quarta videoaula, tempo bom quando a gente se diverte, vamos para a legislação aplicada à EBSER. E o primeiro tema vão ser só 3 temas, apesar de que a última videoaula vai ser um pouquinho mais pesada. O primeiro tema vai ser a Lei Federal 12.550, certo? Ela autoriza a criação da EBSER, certo? A EBSER, como todo mundo deve saber, ela é uma empresa pública. E por causa disso ela nunca foi criada por uma lei, mas ela foi autorizada a criação, certo? Vou ler e vou comentar, grifar o que eu achar importante. É uma lei curta. Inclusive, é uma das melhores de se estudar. Por causa disso, que é curta e bastante objetivo. O artigo 1º diz que fica o executivo autorizado a criar a empresa pública unipessoal, ou seja, só uma pessoa que faz parte dela, no caso é a União, na forma do decreto blá 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 blá, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, e ela tem personalidade jurídica de direito privado, como toda empresa pública, patrimônio próprio, como toda ente da administração direta. E aqui o ponto que vocês devem se atentar com mais cuidado, que ela é vinculada não ao Ministério da Saúde, mas ao MEC. E vocês logo vão perceber por que isso acontece. Porque apesar dela, como o próprio nome diz, ela está ligada a hospitais, a áreas da saúde, ela também tem uma atuação muito voltada para a área de educação. E o prazo de duração é indeterminado. E o prazo de duração dela é indeterminado, porque ela não tem uma data exata para acabar, e é isso que todos nós esperamos que permaneça por muito tempo. A EBSER, por ser empresa pública federal, ela tem sede em Brasília, DF, certo? Poderá manter escritórios aqui, eu gostaria de grifar só um trechinho aqui, mas isso daí vai ao gosto de você. Poderá manter escritórios, representações e filiais. Foi um trecho que eu achei interessante, mas aqui fica ao gosto do freguês, certo? O parágrafo 2º diz que ela poderá criar subsidiárias, ou seja, a EBSER ela pode criar outras empresas. No momento não existe, apesar que, se eu não me engano, em São Paulo existe uma empresa autorizada, um crédito, inclusive, que é renovado ano após ano, porque ela ainda não foi criada, seria uma subsidiária da EBSER. Para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com as mesmas características no CAPT, logo empresa pública, unipessoal, direito privado, blá blá blá, aplicando-se a esta subsidiário disposto nos artigos blá blá blá. Isso aqui não vem muito ao caso. E aqui, no artigo 2º, diz que a propriedade é da União. Isso daqui vem para ratificar o que está escrito logo acima, empresa unipessoal, certo? O parágrafo único diz que o capital será realizado com um discurso de dotações da União. Nada muito interessante, já que a União é a proprietária, nada mais justo que os custos também sejam dela, bem como a incorporação de bens e direitos suscetíveis de avaliação de dinheiro. Bobagem. Nada que eu acho que possa cair mesmo. No artigo 3º, a gente tem que a EBSER terá finalidade a prestação de serviços gratuitos. Cuidado, isso não quer dizer que ela não vai receber nada. Em seguida, a gente vai ver que, no caso de pessoas são atendidas que possuem plano de saúde, a EBSER vai receber um trocadinho, mas isso não é a regra. Os serviços são gratuitos, pelo menos para a pessoa. Assistência médica hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. Certo? Todo mundo tranquilo? Assim como a prestação às instituições. Pronto. Aqui vem a parte, eu vou até grifar de uma outra coisinha. Como a prestação às instituições públicas federais de ensino.
Agora há pouco eu falei para vocês que ela é vinculada ao MEC. Verde e amarelo. Ao MEC. E aqui a gente está vendo o porquê. O primeiro porquê, melhor dizendo. E as instituições de ensino, bem como instituições congêneres, ou seja, instituições relacionadas que congênere apoio ao ensino, a pesquisa, a instituição, ensino, aprendizagem. Basicamente, isso daqui vai ser as universidades e os hospitais universitários e institutos federais que tenham relação com ensino, extensão, pesquisa e blá blá blá. E a formação de pessoas no campo de saúde, de novo, educação. Observada a forma do artigo 217, e olha aqui, 207, e aqui de novo mais um trecho que explicita por que o Ministério da Educação ela possui autonomia universitária, que no caso é uma autonomia de ensino. Existe a autonomia que ela tem só pelo fato de ser administração indireta, de gerir as suas próprias contas, e o patrimônio próprio que já está no artigo 1º. Parágrafo 1º. Diz que as atividades de prestação de assistência que trata o CAPT inseridas integral e exclusivamente no âmbito do SUS. O que isso significa? Que ela não presta serviços de assistência ao privado e pode haver aquela cooperação, caráter complementar, que tem na própria Lei 8080, mas isso são outros 300. As atividades são inseridas no âmbito do SUS, certo? No desenvolvimento de suas atividades de assistência, observará a Política Nacional de Saúde. Ela é meio que presa aos dois, o MEC, Ministério da Educação, e ao Ministério da Saúde, no caso, por causa dessa política. Política, marca outra cor também, Política Nacional de Saúde, certo? Mas, de novo, ela é vinculada a quem? Ao Ministério da Educação. Mas ela tem relações com o Ministério da Saúde, como tem que ser uma empresa que se chama Empresa de Serviços Hospitalares. Tem a responsabilidade do Ministério da Educação, certo? Do Ministério da Saúde, certo? É assegurada a EBSER o ressarcimento de despesas pronto. Esse item é bastante atenção, vocês, certo? Porque é aqui que eu falo aquele trecho de que ela vai sim ter alguns recebíveis. É assegurado a EBSER o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma estabelecida pelo artigo 32 da lei, blá blá blá, observados estabelecidos os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, certo? No caso, todo mundo que precisar vai ser atendido pela EBSER, certo? Não importa se tem plano de saúde, se não tem, porque os serviços são gratuitos. Só que, caso alguém seja atendido e possua um plano privado de assistência à saúde, a EBSER terá direito ao ressarcimento dos valores gastos com o tratamento dessa pessoa. Em tese, ela deveria ter sido atendida pelo plano de saúde e como a administração pública está suprindo o trabalho pelo qual o privado foi pago, nada mais justo do que o ressarcimento, e para isso vai ter uma tabela nacional, certo? Agora, artigo 4º, deixa eu só dar uma olhadinha. A lei é sequência só até o artigo 17, porque o 18 para frente ele são normas alteradoras, é mais simplesinho. Então vou dar ela corrida mesmo. Certo. Artigo 4º. Competências. Esse assunto é importante, mas notem, apenas 6 competências, então mais ou menos tranquilo. A primeira, vocês meio que já sabem, porque ela já estava no artigo 1º, que é administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviço de assistência médica hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico, terapêutico à comunidade no âmbito do SUS. Prestar às instituições federais de ensino superior e a instituições congêneres serviços de apoio ao ensino. Isso daqui, não está muito relacionado com o outro, certo? De ensino, aprendizagem e formação de pessoas no campo de saúde. De novo, artigo 1º, a gente tem tudo isso, né? Olha aqui, campo de saúde. Apoiar pronto, aqui vem um pouco diferenciado. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo de saúde ou outros aspectos da sua atividade torna necessária essa cooperação. Especial implementação de residências médicas multiprofissionais em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Tranquilo, tudo que ela prestar vai ser no âmbito integral e exclusivamente
do SUS. Não preciso lembrar vocês, certo? Prestar serviço de apoio à geração do conhecimento, olha de novo enfatizando que ela é uma empresa vinculada ao Ministério da Educação. Conhecimento de pesquisas básicas, clínicas e aplicadas em hospitais universitários, federais e instituições congêneres. O que são instituições congêneres? Vamos voltar lá no artigo 3º, que diz o que são serviços que prestam serviços de apoio ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao ensino, à aprendizagem, à formação de pessoas no campo de saúde, certo? Repita. E por que isso cai? Prestar serviço de apoio. A gente pode ver aqui que tem muito serviço de apoio, né? De apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais. Inclusive, esse é um dos objetivos da EBSER, que é gerir e administrar os hospitais, claro, buscando maior eficiência, atender melhor federais e outras instituições congêneres, com implementação do sistema único. Como eu disse, o objetivo dela é um sistema só, reunir todos os hospitais, e é um objetivo que, modéstia à parte, ela tem conseguido alcançar, com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para estabelecimento de metas e exercer outras atividades de gênero, nos termos do seu estatuto social, que iremos estudar aqui, e já adianto, é uma norma bastante interessante, bastante extensa. Então a banca tem muita coisa a explorar dessa lei, mas tem muito mais no estatuto, certo? Então quando for estudar ele, atenção redobrada. É dispensado. Esse trecho é interessante, porque quando você estuda a lei de licitações, é ensinado alguns truquezinhos sobre licitação dispensada, dispensável, e isso daqui meio que contradiz um. Não vou ensinar, porque eu mesmo tive que aprender e desaprender. Apenas decore que toda vez que alguém for contratar a EBSER, um hospital universitário, uma instituição como gênero, ela não vai precisar realizar a licitação, porque ela é dispensada, certo? Não é dispensável, não é inexigível, é dispensável. Acabou. Sem muita conversa, até porque a lei não deixou margem para isso. O artigo 6º, ele fala que a EBSER, retomando aqui o princípio da autonomia universitária, né, poderá prestar serviços relacionados às suas competências mediante contrato. Para esse contrato tem licitação? Não, licitação dispensada, com as instituições federais de ensino e instituições congêneres. De novo, repetindo, ensino e congêneres, ensino e congêneres, ensino e congêneres. O contrato estabelecerá, no caso daqui são as disposições que devem ter no contrato: as obrigações, as metas de desempenho, os indicadores e prazos a serem observados pelas partes, a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios de parâmetros a serem aplicados, e, o que eu acho mais interessante, sem dúvida, esse daqui, olha que círculo bem feito, para não dizer o contrário, para um charuto. A previsão de que a avaliação no caso é essa daqui, obtidos para no cumprimento das metas de desempenho e observância dos prazos pelas unidades, será usado para o aprimoramento de pessoal, melhorias estratégicas, atuação permanente da população, instituições de ensino ou congêneres, visando o melhor aproveitamento de recursos destinados à EBSER. Ou seja, a avaliação será usada pela EBSER. Em poucas linhas é isso, tanto para aprimoramento das ações dela como um todo, de pessoal, de ações estratégicas, e o melhor aproveitamento de recursos, porque recurso é dinheiro, né? O contrato firmado será dado ampla divulgação por intermédio dos sítios da EBSER e da entidade contratante na internet. O principal aqui, o que eu grifei, na internet, que o contrato das duas merece ser publicado. Merece não, ele deve ser publicado. Parágrafo 3º diz que considera as instituições congêneres as instituições que desenvolvam. Olha só como a lei, em tão poucos artigos, ela conseguiu ser repetitiva. Lá no artigo 3º a gente tem um conceito, e aqui, no parágrafo 3º do 6º, a gente consegue repetir ele. Então, aqui, sinceramente, eu não tenho nem o que ler, né? Artigo 7º. No âmbito dos contratos previstos no artigo 6º, lembrar dos requisitos, né? Basicamente, é um exercício de um contrato normal. Os servidores titulares de cargo efetivo próprios. Daqui é um texto que merece grifado. No âmbito dos contratos, servidores de cargo efetivo nas instituições federais de ensino
ou congêneres que exerçam atividade relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser cedidos. O que isso quer dizer? Em poucas palavras, se a EBSER está atuando junto a uma universidade, como a UFES, por exemplo, a Universidade Federal de Sergipe, a UFES poderá ceder alguns servidores que já atuavam junto ao hospital universitário dela para que a EBSER ela continue com eles. Ela não pode simplesmente mandar todo mundo sair, porque pronto, agora com a EBSER eles que se virem, eles que contratem servidor, não. Alguns servidores, equipamentos e tais serão disponibilizados pela instituição que está sendo contratante, nesse meu exemplo hipotético, a UFES, e a EBSER irá recebê-los. A atividades de saúde, se tiver algum enfermeiro, e atividades administrativas. O técnico administrativo, por exemplo, poderia muito facilmente ser cedido para exercer algumas atribuições. Espero que não, já que esse é o cargo que a gente está fazendo concurso, né? Ficam assegurados aos servidores referidos no caput os direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem. Isso é simples. Isso quer dizer que se o servidor está saindo da UFES, por exemplo, para ir para a EBSER, não é culpa dele, ele não pode ser punido. Então, tudo que ele receberia, ele vai receber. Agora, a obrigação dele vai ser exercer o trabalho que o cargo dele garante, né? Mas junto da EBSER. Recursos. Recursos é bastante simples. Recurso é o quê? Uma coisa só, né? Dinheiro. Os recursos são os oriundos da dotações consignadas da União. Eu acho que ficou mais do que claro, né? Que a propriedade da EBSER é da União. Não é muito correto o termo propriedade, eu sei disso. Mas, para memorizar, lembra disso. Da União. Certo? Acabou. As receitas decorrentes da prestação de serviço. Isso daqui, por exemplo, vai estar incluído o contrato e também aqueles serviços que relacionados ao pessoal que tem plano, né? Alienação de bens e direitos, das aplicações financeiras que realizar, dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, juros, dividendos e bonificações, e dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais. Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou de direito público, renda proveniente de outras fontes. Esse último artigo, né, ele deixa aberto, porque dinheiro não se recusa. O lucro líquido da EBSER, e esse parágrafo é para decorar e acabou, será reinvestido no objeto social da empresa, ou seja, a EBSER não vai fazer economia. Ela vai receber o dinheiro que tiver que receber e vai reinvestir no seu objeto social. Mas tem exceção, que são a parcela decorrente da reserva legal. Que a reserva legal vai ser definida, mas ela pode ser de 5 a 20% do valor que a EBSER possui. Se, exemplo bem grosso, né? Se ela recebeu 1.000, ela não pode investir 1.000 e muito menos guardar os 1.000. Ela tem que reinvestir uma parte e de 5 a 20%, de acordo com a determinação do Conselho, será guardado para uma eventualidade, uma emergência. É a reserva legal e também tem a reserva de contingência, que é uma contingência, uma eventualidade. Ambas, né? A EBSER será administrada por um conselho de administração com funções deliberativas por uma da diretoria e contará ainda com um conselho fiscal e um conselho consultivo. Aqui a gente já tem um primeiro delineamento dos órgãos que vão compor a EBSER. No estatuto, que será bem melhor definido, inclusive com as funções deles, né? E também dos comitês. O estatuto da EBSER definirá a composição, as atribuições e funcionamento. Funcionamento de quê? Dos órgãos referidos. No caso, desses 4 carinhas. Eu vou até grifar aqui para ficar fácil. Conselho, diretoria, conselho e conselho. Certo? De novo, esses órgãos serão melhor explicados no estatuto, até porque a própria lei ela não fala deles, ela simplesmente cita que eles são necessários. A atuação dos membros do Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante. Inclusive, esse conselho só se reúne uma vez por ano. Estou dando uma dicasinha ou outra para que já comecem a respirar essas dicas e adiantar o próximo. O ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto da EBSER. Artigo 10. O regime de pessoal será o da CLT.
aprovada pelo decreto e legislação condicional, condicionada à contratação, à prévia aprovação em concurso, respeito ao artigo 37, óbvio, de provas ou provas e títulos, observados os normas específicas. Ok, sem muita dificuldade. Trabalhador da EBSER, por ser empresa, por ser regime privado, ela será seletista. Os editais do concurso para preenchimento de emprego no âmbito da EBSER poderão estabelecer como título o cômputo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo cargo. Uma leve leitura do edital, a gente já poderia saber isso, que lá no edital prevê, inclusive, com o tempo máximo, a quantidade de pontos que cada ano de exercício vale para o concurso, certo? Fica a EBSER, para fins de sua implantação, autorizada a contratar, mediante PSS, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Qual tempo determinado? Vamos aqui. Aqui tem os contratos temporários de que trata o CAPT, somente poderão ser celebrados durante 2 anos e quando destinados ao cumprimento de contrato celebrado no artigo 6º. Ou seja, se tiver um contrato temporário para administrar, ele poderia contratar um pessoal também temporário e evitar o concurso. Isso, ainda bem, não é muito comum. Nos primeiros 180 dias da vigência dele, ou seja, nos primeiros 6 meses ela faz depois do contrato, ela pode fazer o PSS. Não fez, já teve mais do que tempo de fazer um concurso para aquele pessoal, né? Os contratos que está no CUPT podem ser prorrogados uma vez, desde que a ação não ultrapasse 2 períodos de 5 anos, ou seja, poderia ser contratado uma pessoa por 3 anos e depois renovado por mais 2. Mas nunca vai poder ter 3 contratos de 2, 2 e 1, porque são 2 períodos apenas, e nunca vai ter um contrato de 3, 8 de 3. 5 anos. É 2 e 5, 2 e 5, certo? Interessante relacionar, às vezes, com o prazo de vigência do negócio. Só que nesse caso, do concurso. Só que nesse caso, tem um ano a mais para zoar o mnemônico, né? A EBSER poderá celebrar contratos temporários de emprego com base nas alíneas blá 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 blá. Esse, no caso, fala dos contratos tanto de experiência como de contrato por tempo determinado mesmo, que estão na CLT. Acredito que isso não deve ser cobrado, muito pelo menos, já que é uma norma da CLT, né? Apesar de que nosso edital prevê noções de direito do trabalho, então, não sei. A minha dica é que a bunda não vicia, ou seja, melhor estudar, nem que seja um pouquinho, a CLT. E principalmente esses artigos que são meio que referenciados em outras leis que estão expressamente previstas, né? O 13, PP, o 13, ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres autorizadas a ceder a EBSER no âmbito de vigência do contrato de que trata o parágrafo, bens e direitos necessários à sua execução. O 13 está relacionado... Cadê? O artigo lá em cima. A norma toda, ela meio que se encaixa, né? Aqui. O artigo 7º e o artigo 13 estão diretamente ligados. Ela pode ser de servidores, como eu já tinha lhes adiantado, ela pode também ser de equipamentos, bens, direitos, ou seja, não pode simplesmente pegar um hospital universitário que era, sei lá, pela URGS, ela administrava e jogar tudo lá e tipo, gente, ó, estamos apagando a luz, quem quiser ficar, fica, aí você tá chegando, hein, 2 horas da manhã amanhã. Não pode, né? Vai deixar servidor, vai deixar equipamento, vai deixar bens e direitos necessários à execução do contrato, certo? E ao término, esses bens eles não ficam, nem os servidores, é claro. Ele vai ser tudo devolvido para a entidade que o cedeu. O 14, a EBSER e suas subsidiárias, lembrar lá dos primeiros artigos, que permite a criação de subsidiárias, estarão sujeitos à fiscalização. De novo, só obviedade. Dos órgãos de controle interno do Executivo, porque ela faz parte do Executivo Federal, e ao controle externo pelo Congresso Nacional, até porque desse ninguém escapa, com auxílio do Tribunal de Contas. Isso aqui é um reflexo do que tem lá na Constituição, só me engano, no artigo 71. Nada que a gente precise estudar, mas, de novo, conhecimento nunca é demais. 15. A EBSER fica autorizada a patrocinar entidade fechada. Patrocinar, no caso é auxiliar, vamos dizer assim, a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação.
O patrocínio poderá ser feito mediante adesão de a entidade privada já existente. Novamente, uma disposição para decorar, guardar no bilhetinho, botar no bolso e fechou. É lembrar dele e ficar lendo e relendo, certo? Artigo 16. A partir da assinatura do contrato, voltando lá ao artigo 6º, a instituição superior disporá de 1 ano para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal. A EBSER, como eu disse, o objetivo dele é administrar. Não é simplesmente administrar do jeito que está, é para melhorar. Se existem leitos inativos por falta de pessoal, concurso, PSS, nos primeiros 180 dias, mas tem que botar para melhorar o serviço público existente. Senão não faria sentido ter 2 empresas públicas ou uma universidade e uma empresa pública exercendo o mesmo serviço com a mesma ineficiência. Os estados poderão autorizar a criação de empresas públicas dos serviços hospitalares. No caso, isso quer dizer que os estados eles podem espelhar a EBSER e criar as suas próprias empresas de serviços hospitalares aí estaduais, certo? Como eu disse, o 18 e o 19 eles são normas alteradoras, o 20 é totalmente desinteressante, né? E com isso eu fico por aqui. Perdoem pela aula meio apressada, é que tá meio de noite, sou meio noturno, mas família não aceita. Falou, valeu!